Boa noite, sejam bem-vindos ao ciclo de conferências A Estátua de Glauco, a degradação e a reconfiguração do humano em Rousseau. Atividade de extensão oferecida pelo NEPEF, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação da Universidade Federal de Goiás. O ciclo será composto por 8 conferências, tendo a de hoje o título Ao Redor da Fogueira, o Brilho do Outro e o Ardor da Sociabilidade. Este ciclo foi idealizado e organizado pelo professor Dr. Wilson Alves de Paiva, o qual será nosso conferencista. Professor Wilson, boa noite. Boa noite, Janaína, boa noite a todos. Meu nome é Janaína, eu sou mestranda em Educação, aluna do PPGE e vou estar coordenando o chat. Fiquem à vontade para colocarem suas questões, trocarem ideias e fazerem suas perguntas, que ao final serão repassadas aos nossos conferencistas. Convido o professor Anderson Pereira Lima, doutorando em Educação e aluno do PPGE, o qual estará no apoio técnico. O Anderson, boa noite. Boa noite, Anaína, sejam todos bem-vindos. Convido o Gustavo Henrique Alves de Lima, mestrando em Educação, aluno do PPGE. Gustavo, boa noite. Boa noite, Anaína, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Em cada conferência, teremos um convidado rousseauista para fazer, ao final, suas considerações. Conosco, nesta noite, o professor Genildo Ferreira da Silva, doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio na Université Catholique de Louvain, Bélgica, realizou pesquisa de pós-doutorado em Filosofia pela Université Paris, França, com apoio da CAPES, é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1994 e professor permanente do programa de doutorado e mestrado em Filosofia. Estuda o Iluminismo, Rousseau, entre outros campos. É membro da Société Internationale d'Études du XVIIIe siècle e Société Jean-Jacques Rousseau e outras instituições nacionais e internacionais. Professor Genildo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Janaína, boa noite, Wilson, boa noite, os colegas, boa noite a todos que nos acompanham. Será um prazer estar com vocês e com quem nos acompanha nessa noite. Professor Wilson é professor adjunto da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, é doutor em Filosofia da Educação pela USP, é mestre em Filosofia Ética e Política pela UFG, com pós-doutorado na Universidade de Calgary, Canadá, e Universidade de Sorbonne, França. É especialista em Rousseau, com foco em Educação e Estética. Professor Wilson, boa noite novamente, a palavra é sua. Obrigado, Janaína, obrigado, Genildo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, compartilhando esses conhecimentos em torno de Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, que tanto nos encanta. Fico feliz também de estarmos já na terceira conferência, num total de 8 conferências, que teremos até 3 de junho, e contente também e agradeço a presença de todos aqui. Nós temos participantes do Brasil inteiro, alguns participantes também da Argentina, sean bem-vindos, alguns colegas da África, alguns de Portugal e outros também da Espanha que estão acompanhando o nosso ciclo. Sejam todos bem-vindos e esperamos que esse ciclo sirva para conhecermos um pouco mais, né, do pensamento, da filosofia e da pedagogia russoniana. Bom, o título de hoje desta conferência, Ao Redor da Fogueira, o brilho do outro e o ardor da sociabilidade, tem a ideia de complementar um pouco algumas questões que ficaram, vamos dizer assim, não solucionadas ou até mesmo em suspenso na segunda conferência. E vamos também já sinalizar para alguns temas que vamos trabalhar depois na quarta e na quinta conferências. Bom, vou ater ao texto. Apesar de ser a solidão a condição preferível para se gozar a liberdade, fartando-se sobre um carvalho, o homem do estado de natureza tem diante de si o outro. Sobre isso, Rousseau comenta que as próprias condições naturais se encarregaram de promover esse encontro, que os levaram às trocas simbólicas ao redor da fogueira. Antes dela, porém, tal como ocorreu com Robinson Crusoe, o famoso personagem escrito pela obra, presente na obra do inglês Daniel Defoe, o escritor, acho que todos conhecem a obra, que se inquietou ao encontrar um dia na areia o sinal da existência de uma outra pessoa em sua ilha deserta. Ele estava passeando um dia e lá viu uma areia e ficou todo desesperado.
Os primeiros encontros, certamente, que esse homem teve geraram conflitos. Ou seja, a crise psicológica do selvagem entre o estar só e o estar acompanhado nos faz lembrar o conflito existencial de um outro personagem, agora da literatura, aliás, também da literatura inglesa, que é o conflito existencial de Hamlet, no drama shakespeariano, que é ser ou não ser, eis a questão. Que na paródia que eu utilizo aqui seria ser ou não ser social, eis a questão. O que nos leva à suposta contradição de Rousseau entre o segundo discurso e o contrato social. Por um lado, o autor louva a condição do selvagem, dizendo que, aí eu cito Rousseau, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo. E ao lamentar os problemas advindos de sua saída do estado de natureza, diz que são todos indícios funestos dos males que teríamos evitado se tivéssemos conservado a maneira simples, uniforme e solitária de viver prescrita pela natureza. Fim de citação. Por outro lado, no contrato social, ao comentar a saída do estado de natureza, diz que o homem deveria cessar, sem cessar, bem dizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre, e fez de um animal estúpido e limitado um ser inteligente e um homem, resultante de um processo de aperfeiçoamento. É bom lembrar também que esse estúpido que Rousseau utiliza aí, ele tem, como Robert Derraté nos lembra, ele tem duas raízes, né? O adjetivo stupide tem a mesma raiz da stupefaction, eu coloco isso na nota de rodapé, que também nos lembra o stupor, de estupor, de entorpecimento. Então o stupide aí tem mais o sentido de entorpecimento diante da natureza, diante do que vivia, diante da abundância natural dada pelo Criador, do que realmente de idiota. Na conjectura antropológica de Rousseau, desenvolvida no ensaio sobre a origem das línguas e nos dois discursos, a humanidade também teve seus momentos e passagens característicos do processo de aperfeiçoamento. Antes do crepitar da fogueira, já que eu estou utilizando essa metáfora da fogueira, o estado do homem era o da inocência original, sem as luzes da reflexão ou o ardor dos sentimentos inflamados. Sendo, pois, por natureza, seus desejos não ultrapassavam as necessidades imediatas. Nem seu coração pedia algo além disso. Até porque sua imaginação também era limitada. E tudo que precisava estava em seu entorno, à sua disposição. Tal é a condição pré-social que aparece em seus escritos e nos indica que esse estágio era o menos deteriorado possível. Pois o agrupamento primitivo que aí se formou, não poderia ser contrário à natureza, uma vez que o homem ainda não havia desenvolvido a capacidade de reflexão e a arte de transformar tanto as disposições naturais como a si mesmo. Porém, despertada a faculdade do aperfeiçoamento, já não é mais possível manter o animal insólito, que vive por si mesmo, sem necessidade do esforço reflexivo e do auxílio de seus semelhantes. É bem provável que o selvagem possa ter desenvolvido armas para sua defesa, podendo ser uma simples pedra, um galho de uma árvore, um tacape ou instrumentos mais laboriosos. Mas é mais provável que tenha experimentado a vantagem de um ataque aos lobos devidamente acompanhado de um grupo cujo número de pessoas e armas foi de longe mais eficiente para dar um fim a tais ameaças. O desenvolvimento psicológico de cada indivíduo e o desenvolvimento de suas ideias e suas habilidades significam mais que o aperfeiçoamento das faculdades humanas. O aperfeiçoamento pessoal concorre para o progresso da espécie, a saber, para a invenção de armas, estratégias de caça, instrumentos agrícolas e, por fim, para o desenvolvimento da linguagem e para a agregação. Para tanto, o concurso das causas fortuitas, como chama Rousseau, como as intempéries e toda sorte de dificuldades naturais, como terremoto, vulcão, etc., foi fundamental ao longo do período de desenvolvimento que culmina com o despertar da razão. Período de modificações cognitivas e psicológicas que possibilitou a fabricação de ferramentas, armas e utensílios básicos para a sobrevivência e melhor adaptabilidade. No entanto, diz Rousseau, quanto mais
se medita sobre esse assunto, tanto mais aumenta aos nossos olhos a distância entre as puras sensações e os mais simples conhecimentos, sendo impossível conceber-se como um homem teria podido, unicamente por suas forças, sem o auxílio da comunicação e sem a premência da necessidade, vencer intervalo tão grande. Quantos séculos talvez tenham decorrido antes que chegarem os homens à altura de ver outro fogo que não o do céu? Quantos acasos não lhe foram necessários para aprender os usos mais comuns desse elemento? Fim de citação. Necessidade de comunicação, então, estão, portanto, na raiz do aperfeiçoamento em todos os sentidos. Em resposta à premência da necessidade instrumental, temos as armas mais eficazes, como arco e flecha, as ferramentas rudimentares e os utensílios básicos que significam o artifício inicial que os homens desenvolvem mesmo sem a concorrência dos outros de sua espécie, ou, quando muito, no estágio dos primeiros encontros. As condições originárias descritas por Rousseau não nos deixam dúvidas quanto ao estado intelectual do homem. Ele é, nesse estágio, incapaz de raciocinar, de combinar as ideias refletidamente ou guardar na memória os momentos de suas experiências. Sem memória, sem linguagem e sem uma vivência grupal estabelecida, o homem é incapaz de traçar qualquer juízo moral ou mesmo refletir sobre a própria condição em que se encontra. Apesar de livre e feliz, vivendo sobre as condições prescritas pela natureza, como declara Rousseau logo no início dessa obra, é preciso lembrar que o homem nesse estágio não passa de um animal, repito, estúpido e limitado, mas lembrando o stupide, de estupefação. Dada essa limitação, não tem como desenvolver um ethos, por mais primitivo que seja, porque não existe nem mesmo uma vontade de convivência duradoura com seus semelhantes. Mesmo o acasalamento é circunstancial, instintivo e não resulta em nenhum dever ou compromisso. Convivência, relações sociais, comunidade e compromisso são todos indícios de cultura, a qual é inexistente no estágio original, e que somente pode resultar do processo de aperfeiçoamento da mentalidade humana e, consequentemente, de seus atributos. O paradoxo da existência, apresentado por Rousseau, revela, na verdade, um pensamento híbrido, com elementos do individualismo e do holismo ao mesmo tempo. Revela, por assim dizer, os dois ideais que interligam sua obra e despontam como referenciais máximos do seu pensamento e aos quais abraça por toda a vida, a natureza e a sociedade. E forma o que podemos chamar de tripé existencial rousseauiano: homem, natureza e sociedade. Presentes em sua concepção de homme, tais ideais se transformam em elementos constitutivos de um ser que, saindo do estado de natureza através do aperfeiçoamento e adentrando o estado de sociedade, mantém, contudo, sua natureza. Essa duplicidade encontra na obra de Peter Gimac, uma interpretação mais ampla. Gimac diz: ele não é duplo, ele é composto. Até mesmo reafirmando a disposição de Rousseau na primeira versão do Emílio, porque o Emílio que nós conhecemos hoje já é a segunda versão. Ele teve uma primeira versão, tipo um rascunho, chamado Manuscrit Favre. E lá, Rousseau utilizava esse termo de duplicidade de composição, composto, homme composto. Composto porque um complementa o outro em suas imperfeições. Nesse aspecto, os escritos de Rousseau permitem uma exegese de onde podemos tirar uma verdadeira semiologia do fenômeno da humanização. Partindo de um Crusoé muito mais primitivo como referência, Rousseau julga o homem real existente de sua época. A partir de uma visão negativa, seu julgamento detecta uma deterioração do humano exercida pela sociedade ao longo do processo histórico. Felizmente, sua visão se torna positiva quando projeta um futuro no qual uma outra natureza pode se tornar um elemento de recuperação da autenticidade do homem e da salvação mesma da humanidade. Por isso o título do nosso ciclo de conferências, né? Da degradação e da reconfiguração do humano em Rousseau. Não é o caso de um retorno ao estado de natureza, como muitos interpretam, mas de realizar a humanização pela via do social e pela educação.
A dicotomia ser e parecer se revelou, historicamente, como alimento das artes, da ciência, dos costumes e de toda a ação humana. Diferente do início, o drama, do drama shakespeariano, a frase mais apropriada para traduzir o conflito agora seria ser ou parecer, eis a questão. E seu sentido não tem muito a ver com a situação enfrentada por Hamlet, ou seja, a da reflexão em torno das condições reais e necessárias da vida, mas gira em torno da falsificação e do mascaramento do real. Se o mundo não é mais sua própria realidade, mas um teatro, o homem está, por assim dizer, inteiro em sua máscara. No palco, os atores encenam a tragédia da condição humana, que, subjugada pelas paixões não naturais e minadas pelos eventos históricos, despe-se cada vez mais de sua própria natureza. O homem do homem, mergulhado numa espécie de segunda natureza, cuja característica principal é o poder da representação, proporciona um espetáculo no qual domina uma trama de signos convencionais que, desde o primeiro discurso, é evidenciada por Rousseau como pura degeneração. Ele diz, eu cito, um habitante de certas paragens longínquas que procurasse formar uma ideia dos costumes europeus, tomando por base o estado das ciências entre nós, a perfeição de nossas artes, a decência de nossos espetáculos, as nossas demonstrações perpétuas de benevolência e esse tumultuoso concurso de homens de todas as idades e de todos os estados que parecem ávidos, desde a aurora até o deitar do sol, de se obsequiarem reciprocamente, descobriria a respeito de nossos costumes exatamente o contrário do que são. Fim de citação. Diante dessa constatação, podemos afirmar que não existe ainda nenhum conflito nesse ser sensitivo que se aquece ao redor da fogueira, cujas relações são estabelecidas apenas com aquilo que o cerca. No entanto, esse aparente grau zero de humanização possui também, em potência, as inquietações próprias do ser humano. E, mesmo virtuais, tais inquietações podem se desenvolver dependendo das situações circunstanciais e eventuais da própria natureza. Podemos inferir, a partir daí, que o conflito também existe em potencial e se desenvolve gradativamente à medida que o homem se afasta de seu estado primitivo e se aproxima do outro, até estabelecer a vida em sociedade. Rousseau diz, é então que o homem se encontra fora da natureza e se põe em contradição consigo mesmo. Aqui cabe uma parte elucidativa de um problema que uma rápida leitura das obras russonianas pode suscitar. Trata-se de uma possível má interpretação do esquema dialético utilizado pelo ilustre cidadão de Genebra como recurso literário e método de análise. Conforme Starobansky, Rousseau não é um dialético por gosto pela dialética. Ao contrário, a dialética só se impõe a ele porque, de início, postula satisfações demasiado incompatíveis para que possam ser combinadas simultaneamente, mas das quais deseja precisamente a simultaneidade. Fala do Starobansky. Explicando melhor, o problema é que, saindo do mundo sensitivo pelo desenvolvimento da faculdade de aperfeiçoar-se, ou seja, pelo desenvolvimento da perfectibilidade, o homem adentra um mundo de relações morais e se deprava. Isto é, o progresso gera a degradação. E nesse aspecto, surgem, evidentemente, as interrogações. Como pode uma faculdade deteriorar o homem no momento em que o aperfeiçoa? Não é um paradoxo? A essa postura dialética de Rousseau poderíamos chamar de paradoxo do progresso e afirmar que ela cai em contradição. No entanto, como bem pontua Starobansky, mesmo postulando elementos demasiado incompatíveis, o raciocínio do autor busca a simultaneidade. Melhor dizendo, sua aparente contradição carrega latente uma posição teleológica de unidade. A questão é que, como vimos, o homem possui a faculdade de se aperfeiçoar e de se desenvolver, sua imaginação e as demais faculdades. No entanto, dotado de livre-arbítrio, o homem não soube fazer as melhores escolhas e suas ações criaram um dilema existencial ao fomentarem o desenvolvimento do império da imaginação. Como diz Rousseau no diálogo
Rousseau, juiz de Jean-Jacques. Portanto, a perfectibilidade não induz ao erro ou à depravação, e poderia ter conduzido a humanidade a melhores destinos, caso as escolhas tivessem sido melhores. Como faculdade natural, a perfectibilidade, ou perfectibilité, o termo de Rousseau, faz jus ao próprio nome e proporciona o aperfeiçoamento das capacidades humanas. Infelizmente, algumas paixões são mal conduzidas pelo homem em sociedade e, junto com os vícios, acabam conduzindo a humanidade por estranhos caminhos. Na realidade, não há contradição nem mesmo paradoxo, mas há um conflito. Isso é um fato. Há um esquema em Rousseau, um esquema dialético bem formulado, que confirma a colocação de Starobansky. O homem natural como tese, o homem civil como antítese e o cidadão como síntese. Essa espécie de dialética em Rousseau não é uma ciência, como em Platão, nem tampouco um instrumento auxiliar do método de análise, como em Aristóteles, mas funciona como um esquema orientador para o uso prático da razão em sociedade. O personagem Defoe, de Defoe, Robinson Crusoe, não suportou a solidão por muito tempo, e a criação do pequeno Emílio não objetiva a vida solitária. Emílio é feito para viver com os homens, como Rousseau diz lá no Emílio. E como Franco infere, o estado natural tem seus encantos, mas o homem, abandonando-o pelo estado civil, se elevou e elevou o seu próprio destino. Foi por isso que Crusoe deu todo apoio aos náufragos, dando-lhes local em sua ilha para viverem, usufruto e até participação no governo da pequena ilha. Pouco tempo tinha lá uma comunidade. E a partir de então, é a virtude que deve guiar todo o seu processo de autolocalização no sistema de coisas e na autolocalização no sistema dos homens. Para Derraté, trata-se da expansão da autenticidade e do homem, porque esse movimento engloba toda a natureza. Rousseau mesmo deixou as pistas quando analisou a arte musical, principalmente no estudo compilado junto ao ensaio sobre a origem das línguas, e das quais podemos deduzir que, em analogia ao soprano, ou seja, a melodia de uma composição, o homem é quem deve dar o sentido ao todo. A harmonia é a beleza da relação, da convenção e da melhor combinação de diferentes elementos em voz uníssona. E como os sons, ou talvez todas as coisas, são sinais de nossas afeições e sentimentos, o componente moral deve ser o condutor, no caso o maestro, dessa constante busca do homem autêntico e do autêntico sentido da vida social. A obra de Daniel Defoe, voltando a ela, possui um traço marcante e característico das obras humanistas e renascentistas, que é a busca incessante de retratar o protótipo virtuoso do homem de sua época, do europeu, com seu espírito prático, criativo, persistente e aventureiro. Mais do que isso, procura refletir sobre o desenvolvimento da interioridade e do espírito humano numa íntima ligação com a natureza, na qual o clímax é descobrir que só é possível governar os outros após ter aprendido a governar-se a si próprio. Sua história excepcional chama atenção para uma profunda discussão em torno do homem, suas limitações e suas potencialidades. E pela riqueza de seu conteúdo e significações, Rousseau chega a considerar, no caso o Robinson Crusoe, o único livro que deve ser colocado nas mãos de uma criança. Como a primeira e talvez a única obra da biblioteca do jovem Emílio, o livro permite contemplar uma espécie de metáfora da condição humana e visualizar um cenário aproximado do estado de natureza. Portanto, um instrumento pedagógico que permite refletir sobre um possível estado anterior à organização social, no qual abundava a felicidade, a inocência e a tão discutida e velha ideia da bondade natural do homem. Mas, divergindo um pouco de inúmeras obras que auxiliaram na criação do mito, da teoria do bom selvagem, mormente durante o Renascimento, o livro de cabeceira do aluno de Rousseau, ou do aluno de Jean-Jacques, que é o preceptor, insere em seu enredo o mal selvagem, representado pela tribo dos canibais, que sempre atormentava o pobre coitado Crusoe. Mais do que isso, a história rompe um pouco a barreira do maniqueísmo
ao dispersar a bondade e a maldade entre os diversos personagens. Quer ver? Sexta-feira, o selvagem torna-se bom pela convivência com Robson, e o europeu mau, que é o náufrago Atkin, torna-se também bom após uma longa estada na ilha e uma profunda convivência com a sua esposa Índia. Esse duplo sentido do homem e da própria existência é bastante explorado por Rousseau em quase todas as suas obras, bem como explorado por outros autores. No romance de Fénelon, por exemplo, As Aventuras de Telêmaco, o jovem ouve uma voz divina dizendo-lhe que seria grande na medida que fosse moderado e tivesse coragem para vencer as paixões. E Aventuras de Telêmaco é outra obra do Emílio. O Emílio vai ler. Embora Rousseau não seja um teórico específico das relações humanas e seus escritos exaltem a independência e a autossuficiência, um clamor à sociabilidade também é claro em suas obras políticas, tal como o Contrato Social, ou do Contrato Social. E até nas obras autobiográficas, como Os Devaneios de um Caminhante Solitário, cuja abertura é um lamento contra aqueles que forçaram o mais sociável dos homens a viver proscrito, longe do convívio social. Esse paradoxo começa a se dissipar quando passamos a entender que há no pensamento de Rousseau uma bipolaridade ontológica que acaba por respaldar uma leitura antropológica também bipolar. São bem conhecidas as passagens do segundo discurso, nas quais Rousseau exalta as condições primitivas do homem natural, comentando de forma poética o gozo da liberdade e da autossuficiência. No primeiro caso, não há sociabilidade que incida em uma vivência participativa, fracionária. Nesse estado, o homem é uma unidade e qualquer sentimento é para consigo mesmo ou para com a espécie em condições de perigo que exijam a cooperação momentânea, o que pode fortalecer os laços de humanidade, mas não os laços civis, que são parte de uma nação constituída contratualmente uma pátria. Portanto, na perspectiva desse paradoxo, ou bipolaridade, há um ponto de encontro significativo para a constituição do sujeito e para o estabelecimento de uma ordem social: a conectividade. Essa capacidade de conectar-se com o outro está presente tanto no estado natural quanto no estado civil, sendo, no primeiro caso, uma conexão furtiva para a reprodução da espécie e da possível relação da ajuda ao outro em perigo, motivado pelo sentimento de piedade, a pitié, como vimos na conferência anterior. Isso seria entendido apenas como uma ação instintiva puramente animal. O homem é um agente livre e, por sua própria escolha, pôde fugir da regra prescrita pela natureza. A partir daí, Rousseau começa a delinear, no segundo discurso, a multiplicação das ideias e o desenvolvimento de novos sinais comunicativos até atingirem um nível de linguagem articulada. Como as faculdades se desenvolvem conforme a necessidade, saindo de seu estado potencial, a necessidade imediata que se coloca no estágio pré-social é a da comunicação e das trocas significativas, portanto, da conectividade. A energia e o calor com os quais Rousseau escreveu seus discursos já estavam presentes muito antes, quando algumas peças poéticas saíram de sua pena entre os anos 1733 e 1737. Mas tratava-se de um outro tipo de calor, um que era abrasado pelo nascente fogo da paixão juvenil e pela admiração, digamos, telúrica da paisagem e dos espaços naturais que vai dominá-lo o resto da vida. O patos sociocultural só é gerado quando o amor de si se torna o amor próprio, ou é sobrepujado por ele. Ou seja, quando o homem passa a ter a consciência e o orgulho de sua superioridade, deixando que a vaidade e outros sentimentos tomem seu coração. A partir daí, o homem procura ser melhor na caça, na pesca, na luta e em todas as ações que possam destacá-lo dos demais, colocando-o em posição vantajosa para sua própria pessoa e não mais para a comunidade. Nesse ponto, o amor próprio é agressivo, controlador e dissimulador, porque passa a reivindicar um reconhecimento diferenciado perante os outros, um prestígio pessoal que possa, na maioria dos casos, render glória e poder.
À medida que os sentimentos se multiplicam, o que é mera distração e lazer, como as reuniões em torno de uma fogueira, diante das cabanas, a entoação dos cânticos e a realização das danças, passa a ser espetáculo e fermentação dos sentimentos torpes, como a inveja, a vaidade e outros semelhantes. Sobre isso, Rousseau diz, eu cito, cada um começou a olhar os outros e a desejar ser ele próprio olhado, passando assim a estima pública a ter um preço. Aquele que cantava ou dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o mais astuto ou o mais eloquente, passou a ser o mais considerado. E foi esse o primeiro passo, tanto para a desigualdade quanto para o vício. Dessas primeiras preferências nasceram, de um lado, a vaidade e o desprezo, e de outro, a vergonha e a inveja. A fermentação determinada por esses novos germes produziu, por fim, compostos funestos à felicidade e à inocência. Fim de citação de Rousseau. Em tal condição, não tem como as relações humanas serem bem conduzidas. O desejo de prestígio e o sentimento de superioridade desaloja o amor de si mesmo, ou o sobrepuja pelo amor próprio. De qualquer forma, como adverte Warner, a partir daí esse homem já é social. Por isso que, pela teoria russoniana do reconhecimento, as escolhas precisam ser bem direcionadas, caso contrário, as paixões se inflamam e deterioram o amor próprio. No desejo de sermos reconhecidos, amados e respeitados, a ação pode ser realizada de forma errada, de forma agressiva e impositiva. É o que acontece geralmente com o bullying, né? É um fenômeno que só recentemente passou a ter a devida atenção dos educadores. Não muito diferente das comparações feitas ao redor da fogueira, de quem cantava melhor ou caçava o maior animal, as quais eram consideradas por Rousseau como o primeiro passo para as desigualdades e a fermentação rumo ao vício, como compostos funestos à felicidade, as comparações no ambiente escolar que levam ao bullying, que é o exemplo que eu dei, geralmente terminam em agressões verbais e físicas violentas, sempre vitimando o mais fraco, como forma de adquirir o respeito e o reconhecimento. No início, o homem se compara aos animais e se vê superior, capaz de dominá-los. Em seguida, compara-se ao seu semelhante, buscando demonstrar-se melhor em alguma atividade, provocando uma oposição viciosa, cantando melhor, ou dançando melhor, ou caçando melhor. Neste ponto, o homem natural já não é mais o mesmo em sua autonomia, pois a partir daí depende do olhar do outro, do julgamento do outro. Assim, todo o processo de aperfeiçoamento no caminho da polidez e do refinamento resulta tão somente numa civilidade hipócrita, cujo conhecimento, no caso as ciências e as artes, em vez de melhorar os costumes em geral, contribuiu com o distanciamento do homem para com suas origens. Rousseau se coloca nesta posição e, antecipando algumas questões que desenvolve no segundo discurso, no primeiro e no discurso sobre a ciência e as artes, ele diz: eis como o luxo, a dissolução e a escravidão foram, em todos os tempos, o castigo dos esforços orgulhosos que fizemos para sair da ignorância feliz na qual nos colocara a sabedoria divina. Radicalizando a questão, o selvagem de Rousseau é o homem em toda a sua originalidade primitiva, antecipando todo e qualquer processo civilizador. Sem essa radicalidade, não é possível, do ponto de vista de Rousseau, conhecer o homem tal como formou a natureza, nem tampouco separar o que é original, próprio dessa natureza, e o que foi modificado ou acrescentado pelo artifício, a fim de guiar o trabalho de reconfiguração do homem desfigurado, devolvendo-lhe os principais traços dados pela natureza. Aí Rousseau diz: o essencial é ser o que nos fez a natureza. Somos sempre demais o que os homens querem que sejamos. O desenvolvimento das faculdades intelectuais coloca em curso o processo da desnaturação e define dessa forma a saída do estado de animalidade e estupefação e a entrada numa nova fase da vida humana. Esta, caracterizada principalmente pelos artifícios criados para vencer os obstáculos naturais,
desencadeia uma sucessão de eventos cujo teor psicológico e sociológico põe fim ao homem da natureza e faz nascer o homem do homem, que é, por excelência, o homem da cultura. Como despertar da razão, o progresso é inevitável, uma vez que a capacidade de reflexão do selvagem, nessa nova fase, supera a simples adaptabilidade às condições adversas do meio, passa pelo progresso individual da cognição e chega ao progresso do gênero humano, isto é, à socialização e ao processo histórico. Mesmo que esse desencadeamento de fatos tenha uma mesma origem e faça parte de uma mesma linearidade histórica, seu desenvolvimento está condicionado a duas fases principais: o progresso do espírito, que é o aperfeiçoamento do indivíduo, e o nascimento da cultura, que é o progresso da espécie. Atendo-nos à primeira fase, vale lembrar que antes de qualquer alteração, seja de cunho psicológico ou sociológico, na condição natural, o homem é dotado de faculdades que o colocam num patamar mais elevado que os outros animais. Como vimos, duas faculdades são ressaltadas no segundo discurso como caracterizadoras do homem natural como saiu da natureza, ou tal como a natureza os fez: a liberdade e a perfectibilidade. Delas, a primeira permite ao homem uma escolha, o que o diferencia substancialmente dos outros animais. Quanto à perfectibilidade, que é a segunda, é a que possibilita o progresso das capacidades e habilidades pessoais, e, portanto, a que separa definitivamente o homem das demais criaturas e possibilita o nascimento da cultura. Entretanto, enquanto a liberdade é característica do homem da natureza e está presente desde seus primeiros dias de vida, a perfectibilidade é tão somente uma faculdade virtual que pode ou não receber os estímulos para sua evolução, pois seu desenvolvimento está condicionado a situações desafiadoras que requerem uma maior plasticidade de resposta encontrada somente nos humanos. Diante dos acidentes naturais, como uma chuva torrencial, uma enchente, um incêndio, a erupção de um vulcão ou um cataclisma qualquer, o homem é forçado a responder de forma alternativa, a fim de garantir a sobrevivência e a adaptação às novas condições que, porventura, forem criadas. E é essa plasticidade que permite o despertar do aperfeiçoamento humano e, consequentemente, a insustentabilidade das condições primitivas. Esse desequilíbrio para com a simplicidade e a harmonia da natureza gera instabilidade que dá início, por bem ou por mal, ao longo e inexorável processo de desnaturação, bem como o afastamento das origens. Como diz Rousseau, eu cito de novo, é a faculdade de aperfeiçoar-se, faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e se encontra entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. O animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, é o que será por toda a vida, e sua espécie, no fim de milhares de anos, o que era no primeiro ano desses milhares. Nesse sucessivo desenvolvimento das faculdades, o qualificativo humano, em distinção com a pura animalidade, se caracteriza pelo aperfeiçoamento. Ser humano, nessa perspectiva, é poder realizar uma combinação intensa das ideias e não reagir de forma instintiva diante das necessidades e situações adversas, como faz qualquer animal. O que possibilita, portanto, um maior exercício da criatividade em relação aos recursos naturais, o uso da imaginação para enfrentar os obstáculos naturais e, por fim, o melhor uso da liberdade. Dessa forma, a perfectibilidade não é uma simples faculdade em estado potencial no selvagem, mas a própria humanidade adormecida, que pode ser despertada com o concurso de diversos fatores externos. O homem nesse estágio, aliás, não pode ser considerado um animal no pleno sentido do termo, uma vez que o livre-arbítrio lhe permite optar por obedecer ou resistir aos impulsos da natureza. E Rousseau diz: a natureza manda em todos os animais, e a besta obedece. O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir.
e é, sobretudo, na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma. Sendo assim, essa espécie quase animal, que talvez tenha existido nos tempos remotos, amplia sua percepção e sua cognição de forma gradativa, sem necessariamente provocar uma ruptura com a natureza, nos moldes da queda do homem, conforme o relato do Gênesis. Enquanto a parábola bíblica dá uma ideia de queda e expulsão imediatas, o bom selvagem russoniano passou primeiro por um processo de aperfeiçoamento sensitivo que o auxiliou na conservação e na devida adaptação às diversas condições que fora submetido pela própria natureza. Em seguida, o concurso de diversos fatores externos alimentou sua imaginação até desenvolver a atividade intelectual, isto é, a reflexão. Na condição de quase animal, o homem não fica preso à realidade primitiva e tem como superar seus limites e sair de seu imediatismo, como ocorreu com a humanidade, segundo as análises envolvidas em seu discurso sobre a desigualdade. O recurso metodológico que Rousseau emprega para refletir sobre o estado primitivo possibilita não somente a compreensão da natureza e do não-homem natural, mas também as modificações que foram aos poucos alterando a condição humana até chegar ao estado de sociedade. O retorno hipotético ao estado puro de natureza, como Rousseau faz, o esforço empregado tanto no primeiro quanto no segundo discursos, tem precisamente esse objetivo, qual seja o de refletir sobre as circunstâncias dos progressos humanos, desde seu estado mais anterior possível, traçando sua evolução até chegar ao estado civil, a fim de conhecer a origem da desigualdade e a fonte da depravação e da corrupção do homem. No final do prefácio do segundo discurso, Rousseau deixa claro o valor desse esforço, dizendo assim: esse estudo do homem original, de suas verdadeiras necessidades e dos primeiros fundamentos de seus deveres, representa ainda o único meio que se pode empregar para afastar essa multidão de dificuldades que apresentam sobre a origem da desigualdade moral, sobre os verdadeiros fundamentos do corpo político, sobre os direitos recíprocos de seus membros e sobre inúmeras questões semelhantes, tão importantes quanto mal esclarecidas. Fim de citação. Nesse aspecto, as reflexões do autor são como um esclarecimento da realidade e a revelação de que o progresso do espírito humano acabou por renegar a inocência e a bondade originais em favor de uma razão domesticada, cativa das paixões e serva da dissimulação. É o momento em que o homem se descobre enquanto espetáculo, segundo Salinas Fortes, e esmera na aparência, no luxo, na retórica, na mentira e em todos os recursos que o coloquem em destaque perante seus semelhantes. Então, a artificialidade da vida, que coincide com o gosto pelas artes, pelas letras, pela ciência e pela própria filosofia, torna-se a tônica de todas as ações humanas, de tal forma que o conhecimento humano se volta quase integralmente à alimentação das paixões e das vaidades. O quadro que se apresenta é tão lastimável que o próprio Rousseau chega a aceitar a perversidade humana e comenta no prefácio da comédia Narciso ou Amante de Si Mesmo, escrita em 1733, antecipando a posição que toma 17 anos depois, quando ele escreve o discurso sobre a ciência e as artes, ele coloca assim: o gosto pelas letras, pela filosofia e pelas belas artes enfraquece o amor pelos nossos primeiros deveres e pela verdadeira glória. Quando os talentos conseguem usurpar as honras devidas à virtude, cada qual quer ser um homem agradável e ninguém se preocupa com ser um homem de bem. Fim de citação. Proposto pela Academia de Dijon em 1750, o tema de seu concurso chamou a atenção de Rousseau para um problema moral que levantava e que, como vimos, já fazia parte de suas reflexões. O restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para aprimorar os costumes? Era a questão do concurso da Academia. E como resposta, Rousseau depôs contra o luxo as ciências e as artes, e que, as quais, segundo ele, tiveram a mesma origem e não foram positivas para a humanidade. Em vez de aprimorar os costumes e desenvolver as virtudes,
O progresso cultural, segundo Rousseau, alcançado a partir do Renascimento, deteriorou a moral e corrompeu as relações mais simples entre os seres humanos. O erro fundamental dessa deterioração parece ter sido o excessivo valor que os homens deram aos talentos e às habilidades envolvidas em detrimento da virtude. O aperfeiçoamento humano poderia ter sido mais bem encaminhado, não subestimando as ações virtuosas, os talentos úteis e a reflexão para benefício da espécie em toda a sua harmonia física e intelectual. Até porque, como diz em seu discurso acerca do estado primitivo, eu cito, no fundo, a natureza humana não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se penetrarem reciprocamente, e essa vantagem, de cujo valor não temos mais noção, poupava-lhes muitos vícios. Infelizmente, como o autor lamenta nas páginas subsequentes, o aperfeiçoamento humano foi acompanhado por um processo de corrupção das almas, que acabaram sendo desfibradas de suas disposições originais. Tal como o estado originário, a figura do homem primitivo é instrumentalizada no julgamento das coisas. Lembrando de Robinson Crusoe novamente, Rousseau deixa claro sua posição quando ele diz assim: Robinson Crusoe na sua ilha, sozinho, desprovido da assistência de seus semelhantes e dos instrumentos de todas as artes, provendo, contudo, a sua subsistência, a sua conservação e alcançando até uma espécie de bem-estar, eis um objeto interessante para qualquer idade e que temos 1000 meios de tornar interessante as crianças. Eis como realizamos a ilha deserta e me servi a princípio de comparação. Essa situação, convenho, não é a do homem social. Com toda verissimilhança, não deve ser a do Emílio. Mas é segundo essa situação que deve apreciar todas as outras. Os meios mais seguros de elevar-se acima dos preconceitos e de ordenar seus julgamentos sobre as verdadeiras relações das coisas está em colocar-se no lugar de um homem isolado e tudo julgar como se esse homem deve julgar ele próprio, em razão de sua utilidade. Fim de citação. Citação longa, mas que nos remete a essa ideia de valorização do Robinson Crusoe como alguém que aprende a governar a si mesmo, tendo somente a natureza como recurso. Nasce, a partir daí, um posicionamento político, ontológico, antropológico e pedagógico que passa a estruturar o pensamento de Rousseau. Destoando de muitos de seus contemporâneos, seu método opõe sistematicamente natureza e cultura, posição que abre uma perspectiva de contradição apenas aparente, mas que no final revela uma coerência interna e um esforço pela superação das ambiguidades e dos paradoxos. E é por meio desse posicionamento que Rousseau desenvolve suas principais obras, mormente o Emílio, no qual a perfectibilidade é bem conduzida pelo preceptor e permite, ao fim de sua formação, preservar a natureza humana em todas as suas disposições originais na alma do homem da cultura, para viver a plenitude de sua humanidade e atingir a felicidade. Tanto na tranquilidade do campo, como na agitação da vida urbana, tanto numa sociedade específica, quanto no mundo do cosmopolitismo, é onde o Emílio vai viver. Resumindo, a perfectibilidade se desperta para a cultura sem alterar as tendências naturais. E Rousseau diz: meu principal objetivo, ensinando-lhe a sentir e amar o belo em todos os gêneros, é de nele fixar suas afeições e seus gostos, e impedir que suas tendências naturais se alterem, e que ele busque um dia, em sua riqueza, os meios de ser feliz, que deve encontrar perto dele. É a fala do preceptor Jean-Jacques no Emílio, que é direcionada à educação do Emílio. O desafio pedagógico está posto, qual seja o de educar o amor próprio em seu potencial positivo, como Neuhauser defende, uma vez que não se pode suprimi-lo, de tal modo que a relatividade própria dessa paixão seja entendida na dimensão do respeito e da dignidade humana. Nisso, o filósofo de Genebra é sim uma boa referência. Tendo desenvolvido o amor próprio, nada mais poderá fazer sem a consideração ou a perspectiva do outro. Se a sociedade se estabelece nessa base, claro está que o homem social será sempre um homem fragmentado e totalmente deslocado no novo ambiente que os agrupamentos proporcionam.
Muito mais ainda numa sociedade estabelecida, seja por um contrato, ou pela força do mais forte, ou mesmo por outro meio de associação. O homem deixa de ser uma unidade e passa a ser uma fração, um fragmento de um todo maior. É nesse sentido que não apenas o contrato social, mas o Emílio e até a nova Heloísa podem ser entendidos como peças de um quebra-cabeça político bem elaborado por Rousseau, no sentido de minimizar essa fragmentação. Destaco aqui o Emílio porque é nessa obra que uma pedagogia das relações humanas se desenvolve, no sentido de melhor desnaturar o homem, razão pela qual Vargas, Yves Vargas, classifica o Emílio como um tratado de política natural, porque em vez da defesa do estabelecimento de uma ordem política ou de uma educação pública tout court, o que se propõe nessa obra é a formação educativa de um jovem por um movimento de reconciliação entre seu eu e o mundo ao seu redor. Esse movimento político não é imposto de fora para dentro, mas desenvolvido ao longo da formação humana por meio de situações cuja didática aponta para a preparação do convívio com seus semelhantes, respeitando não apenas o próximo, mas também as instituições e as leis. Longe de ser uma solução radical ao problema da unidade, perdida para sempre no momento da saída do estado de natureza, o pensamento pedagógico russoniano traça um modelo de amenização, tenta amenizar o problema pela via da formação do homem, do modo mais natural possível, o qual possa estar pronto para viver por si mesmo ou viver em qualquer sociedade. Não se pode esquecer que esse o desejo expresso também no início do Emílio, quando o autor afirma assim: o duplo objetivo, se o duplo objetivo, que é esse, o desejo expresso, ou melhor, o duplo objetivo puder ser reunido em um só, isso significará a remoção de um grande obstáculo à realização da felicidade humana. Bem no início do Emílio, quando Rousseau fala da unidade e da fração, ele coloca logo em seguida essa frase expressando um desejo. Se o duplo objetivo pudesse ser atingido, seria ótimo. Eis, portanto, as configurações de um novo homem, de um ser que pode ser homem e cidadão ao mesmo tempo, e, portanto, um homem composto, como denomina Gimac, e o próprio Rousseau no Manuscrit Favre. Tendo em vista a possível coexistência das duas dimensões e a solução do problema colocado pela cisão entre ser e parecer, bem como das relações humanas deterioradas pelo desenvolvimento e pela exaltação do amor próprio. Embora no Emílio o despertar para essa realidade começa somente no livro 4, com uma abertura moral psicológica para o mundo, para o outro, e depois para a constituição de uma família, o tutor teve o cuidado de inserir em suas lições precedentes pequenas doses de relações humanas para preparar o espírito da criança sob seus cuidados. Essas doses não são curativas, mas servem apenas como vacinas para prevenir o mal, bem na perspectiva da educação negativa proposta pelo preceptor no início da obra. Nada foi ministrado como forma de adiantar sua sociabilidade ou forçar contra a natureza compromissos morais não apropriados à sua idade. No final do livro 3 do Emílio, quando o jovem completa seus 15 anos e deixa para trás a idade da natureza e a idade da força, sua condição é a de alguém que adquiriu conhecimentos naturais e físicos suficientes para entender o mundo que o cerca e poder, dessa forma, satisfazer-se a si mesmo. Em termos morais, as virtudes envolvidas auxiliaram até na expansão do amor de si e da compaixão, de modo a prepará-lo para conviver minimamente com os outros, estando ainda um ser um tanto quanto solitário entre os outros. E só na sociedade humana é que ele pode realizar isso. Desse ponto em diante, ou seja, adentrando a idade da razão e das paixões, será preciso expandir-se moral e psicologicamente de modo a conhecer mais sobre as relações com seus semelhantes. Como diz o autor, para ter também as virtudes sociais, falta-lhe unicamente conhecer as relações que as exigem. Faltam-lhes apenas as luzes que seu espírito está preparado para receber. E aqui eu destaco, está preparado.
A partir desse momento, as relações humanas são fundamentais para o desenvolvimento de uma pedagogia socializadora. Diferentemente das relações estabelecidas nas cenas pedagógicas, ao longo do Emílio, elas não são mais instrumentais, dadas em pequenas dosagens, mas são, como defende Warner, constituintes da identidade, pois são elas que vão formar as opiniões políticas, os sentimentos morais, as preferências estéticas e as diversas orientações para o bem viver no meio social. De qualquer forma, o despertar do sentimento social, que coincide com o despertar do amor próprio, deve ser acompanhado de um minucioso processo de desnaturação, ou melhor, de formação, que possa validar uma convivência social recíproca. Afinal, como aparece no livro 4 do Emílio, ele diz: queremos obter as preferências que damos. O amor deve ser recíproco. Para ser amado, é preciso tornar-se amável. Para ser preferido, é preciso tornar-se mais amável do que outro, do que qualquer outro, ao menos aos olhos do objeto amado. Fim de citação. O que quer dizer que a solução para o problema da sociabilidade, sobretudo para lidar com o amor próprio, pode estar na possibilidade de estabelecer uma dependência direta entre o desejo de aprovação social e o desejo de merecer essa aprovação. O amor próprio em si não é um mal, a não ser quando inflamado pelas paixões deterioradas, como a inveja, o ódio, o desejo de poder. Não sendo, é um sentimento que pode ser canalizado por uma gradual e bem conduzida socialização. E por isso que as primeiras relações sociais do Emílio são introduzidas apenas após um longo processo de educação natural, quando acontece o desenvolvimento interno dos órgãos e das faculdades, fomentado por experiências educativas simples, indicadas pela própria natureza. Entretanto, para completar a formação de sua identidade moral, seu caráter, outras situações de relacionamento são fundamentais, situações práticas para ilustrar as relações mais complicadas e complexas, sobretudo à criança, as quais podem auxiliar numa boa transição entre as sensações puramente afetivas, próprias das crianças, para o exercício do julgamento, própria da vida social. Por exemplo, sabendo de antemão que essa vida social é representativa, o preceptor não leva a criança para a intensidade da vida urbana a fim de se relacionar com uma multidão, mas tão somente mostra-lhe algumas máscaras, de forma gradativa, isto é, da menos a mais assustadora, para que se acostume e venha até rir dessa artificialidade grotesca. De qualquer modo, há aí uma expansão gradual do seu eu em direção ao outro, que lembra o potencial da piedade. As discussões sobre a pitié, presentes no segundo discurso, no Emílio e no ensaio sobre a origem das línguas, quebram o aparente solipsismo do amor de soi, do amor de si, ao apresentar a pitié como uma virtude. Embora natural, o fenômeno da comiseração, piedade, como queiram traduzir, aponta para a afetividade e similitude, que pode acontecer numa situação contingencial de sofrimento, abrindo-se como expansão, ou, nas palavras de Rousseau, como emanação do amor de si. E nessa expansão entre o eu e os outros, o que se destaca nas relações humanas é a amizade. Parece estranho falar desse tema num autor que foi incapaz de manter o vínculo que possuía com diversos amigos, brigou com todos eles. Como questiona Labarthe, ao se definir como o mais sociável dos homens e lamentar nas Rêveries de Promenade Solitaire que acabou só, sem amigos, porque foram eles que quebraram os laços, teria sido ele um ingrato? Questiona esse autor. Sem pretender responder essa questão, passamos a analisar a amizade como uma categoria moral. Se considerarmos que foi a amizade que venceu em Júlia e no Emílio, e não o amor, todo relacionamento humano, seja no nível individual ou no nível social, depende muito mais de uma sólida amizade, aí no sentido de filia, para se manter, do que de um amor-paixão, no sentido de eros, ou, no caso civil, do condicionamento idealizado do amor à pátria, que é o ágape, no sentido espartano. Como ampliação ou desenvolvimento ordenado da pitié,
A amitié deve levar em consideração o bem do outro em sua alteridade e liberdade. Entretanto, como em todas as demais categorias russonianas, a amizade não goza de um estatuto perenal, mas pode ser corrompida e acabar. Pois, como filia, possui uma dimensão política e necessita ser alimentada. Trata-se de um sentimento que só se desenvolve com os outros e só se mantém por uma constante relação embasada no princípio ético da igualdade, do respeito à lei e à cidadania, o que permite compreender a articulação que existe entre a psicologia, a moral, a política e a educação em Rousseau, sem a qual nenhum contrato social é possível, nem tampouco uma mínima convivência em qualquer sociedade. É certo que o instinto da pitié pode garantir um possível bom relacionamento, mas, lamentavelmente, até mesmo o sentimento humanitário da piedade não escapa da degeneração, chegando a constituir o que Salinas Fortes chama de paradoxo da pitié, lembrando Derrida, cujo efeito no exercício da alteridade faz com que o sentimento deixe a dimensão do mundo natural, instintivo, para adentrar o mundo da razão. Pois, para julgar o que o outro sofre no período da Idade do Ouro, o homem utiliza sua imaginação para se colocar no lugar do sofredor. É preciso refletir para intervir em favor daquele que necessita. E como nos lembra Starobansky, com a reflexão termina o homem da natureza e começa o homem do homem. O homem do homem é, portanto, o resultado desse abuso, produto desse afastamento da natureza, tornando a humanidade um conjunto de desigualdades morais que, muito além das físicas, pervertem o homem autêntico. Tal artifício é denunciado enfaticamente em toda a obra russoniana e traduz as inquietações não apenas de sua época, mas também dos séculos antecedentes. O holandês Desidério Erasmo já dizia em seu Elogio da Loucura que as artes e as ciências não tinham vindo da natureza e nem eram conhecidas dos povos da Idade do Ouro, mas foram o germe da corrupção, da inocência e pureza até então existentes. Porém, na praxis coletiva dos habitantes dessa época, promovida pelos encontros imediatos e descomprometidos, suas estruturas psicológicas já eram capazes de refletir a respeito das diferenças e efetuar o julgamento de sua superioridade ou inferioridade. Eis aí um ambiente propício para comparações diversas e para as tentativas de superação com o sentido de chamar para si a atenção de seus companheiros e ganhar a estima de seus semelhantes. Nesse jogo que faz nascer a desigualdade moral, a luta da humanidade converge para o mundo da parecença, porque demonstrar o que se é na realidade torna-se insuficiente para atrair a atenção e a estima do outro. Nesse caminho errôneo, o homem acaba por adentrar um mundo de figurações representativas para nunca mais voltar. Concluindo, seja nessa perspectiva ou ainda na perspectiva de uma sociedade contratual, a manutenção de uma estabilidade política vai recair sobre uma convivência harmônica e um bom relacionamento entre as partes constituintes. Não é que a teoria política de Rousseau se resuma à amizade, mas à capacidade do homem, mesmo livre, de saber viver em unidade com o outro, isto é, saber viver harmoniosamente com seus semelhantes. Em qualquer estrutura social, o indivíduo tem diversas responsabilidades às quais deve adequar seus próprios interesses. Daí o motivo de uma adequação repleta de conectividade humana e de situações nas quais esse potencial possa ser desenvolvido, assegurando uma formação moral que prepara o indivíduo a um convívio virtuoso. E isso só será possível se tiver passado, como Emílio passou, por situações em que a compreensão desse aspecto tenha sido interiorizada o suficiente para tornar-se uma norma. Ou seja, a questão é pedagógica, e só por meio do relacionamento humano, devidamente orientado, o indivíduo poderá desenvolver a consciência do problema social e da forma como melhor enfrentá-lo. E isso nos leva de volta à compreensão da amizade como chave para a solução do problema. Uma chave tão importante, mas que,
paradoxalmente, foi negligenciada pelo Genebrino no trato com seus amigos. O que nos leva a pensar e a refletir que nunca vamos nos livrar dos paradoxos de Rousseau. Muito obrigado. Parabéns, professor Wilson, pela primorosa exposição, irretocável e irreparável. Agora vamos convidar o professor Genildo Ferreira, a qual terá 5 minutos para tecer suas considerações. Professor, a palavra é sua. Ok. Boa noite novamente a todos. Quero começar agradecendo ao Wilson pelo convite, pelo prazer de ler um texto tão interessante e acompanhar agora nessa noite. Então, começo parabenizando pelo texto, pelo estilo leve que vai conduzindo a sua argumentação, num ritmo bastante envolvente, quase poético, né? A forma como vai trabalhando as ideias, o modo que tece a narrativa, a leitura que faz de Rousseau, superando os estorvilhos da interpretação e buscando citações bem precisas dos intérpretes, de maneira a tomar o texto iluminado, nos envolve. O desenvolvimento da escrita apresenta uma riqueza excepcional, demonstrando uma afinidade sem tamanho com o autor, com Rousseau, né? E, ao mesmo tempo, extraindo indagações, desconfianças e até mesmo possíveis contradições e paradoxos. O próprio título, né, já é instigante e estimulante. Ao redor da fogueira, o brilho do outro e o ardor da sociabilidade. Esse brilho do outro diz muito. A cena ao redor da fogueira remete à doce lembrança de um luau, de cantos e contos ao redor do fogo. É sabido que essa experiência tão deliciosa, né, é vivida desde os primórdios da civilização, onde os homens criaram o hábito de encontrar-se, de celebrar, de reunir-se para desfiar lendas, mitos, acontecimentos, narrativas que são transmitidas de geração em geração, e assim fortalecer os afetivos, fortalecer os elos, né, afetivos e sociais, ou, no caso de Rousseau, até destruir esses elos. Wilson, você consegue, ao estilo rousseauiano, despertar o interesse e a paixão, empolgar o leitor, estimulando a leitura e, no caso de hoje, estimulando a escuta. Isso foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tive muito prazer de ler seu texto e de acompanhar agora à noite a sua fala. Entretanto, respeitosamente, se você me permite, eu gostaria de apontar, né, que sua fala revela uma tendência, me parece, exageradamente otimista, porque ela atenua a leitura, enquanto Rousseau me parece muito mais ríspido e pouco otimista. Suas perspectivas de civilização são muito menos animadoras do que você coloca. Rousseau não acredita no homem corrompido. O brilho do outro que ofusca o meu eu, ou a sombra do outro que me abafa, poderia ser o outro lado do seu título, né? Podia ser o outro lado da moeda. O olhar, por exemplo, cria a ruptura. Diz lá, Rousseau, cada um começou a olhar o outro e a querer ser olhado. Ou seja, vivendo essa experiência do olhar que o outro aparece ao eu e, reciprocamente, o eu aparece ao outro. Então, como você destacou, o olhar resulta na ideia de aparecer, né? O aparecer daquele que olha, do que é olhado, do que é julgado, etc. Então, aí você tem um elemento da autoridade, né, que torna-se uma espécie de origem da alienação. E, como você destacou bem, os indivíduos passam a ser confundidos com máscaras que personificam personagens que desempenham um papel. Ou seja, o que importa não é mais ser, mas o parecer.
como você bem destacou. Bom, fiquei reticente, ao mesmo tempo, eriçado, quando você diz, no começo da página 4, né, no meio da sua fala, vou repetir aqui, felizmente, a visão de Rousseau se torna positiva quando projeta um futuro no qual uma outra natureza pode se tornar um elemento de recuperação da autenticidade do homem e de salvação mesma da humanidade. Não é o caso de um retorno ao estado de natureza, mas de realizar a humanização pela vida social e da educação. Acabei de citar você. Bom, eu ficarei aliviado se você me disser que esse sentimento, esse otimismo que está presente, né, esse otimismo que você destaca aí, né, se você disser para mim que ele está presente no primeiro momento da obra rousseauiana, aí eu estou de pleno acordo. Mas esse otimismo ele não sobrevive no resultado da obra de Rousseau como um todo. Ou seja, no fim, Rousseau é excessivamente pessimista e ele perde completamente a fé na capacidade do homem de aperfeiçoar-se. Ou seja, depois das perseguições, após as publicações do Contrato Social e Domínio, que ele se exila e que ele passa a viver isolado, ele passa a defender que o homem e seu processo civilizacional não tem saída. Ou seja, homem e civilização estamos caminhando para a autodestruição. Não tem saída. Parece que o Rousseau não acredita mais nessa saída. Isso nos remete aos nossos dias, aos dias de hoje, quando a humanidade não tem aprendido com as pandemias. Né? Essa pandemia que estamos vendo não é a primeira, nem a última. E a humanidade não tem aprendido. Me assusta. Para mim, não é humano que uma pessoa não seja sensível a 300 mil mortos. Me assusta que uma pessoa seja capaz de matar outro só porque o outro pediu para ele colocar a máscara. Então, o presente está configurando, eu acredito, esse pessimismo de Rousseau. Os sentimentos germinados na transição do estado de natureza para o civil têm se intensificado, como, por exemplo, a inveja, a ganância, a alienação, como ele denuncia lá no Nascimento da Propriedade. Quer dizer, os crimes, as guerras, os assassínios, misérias e horrores só têm se exacerbado, só têm se intensificado. Ou seja, não está mostrando perspectiva para nós. Bom, já estou concluindo. Eu li seu texto, achei muito interessante, como eu falei, né, mas eu fiz essa crítica, essa desconfiança, mas que tenho um consolo. Né? Pode ser que minha crítica não se sustente, porque você está trabalhando, tratando dos primeiros escritos, da crença de Rousseau em buscar uma saída pela educação e a política. Tudo bem. E pelo programa do evento, parece-me que você vai chegar ao momento da desilusão de Rousseau. Tanto é que no último encontro, né, o tema será a estátua de Glauco. Então, não vou poder prolongar mais, mas a minha ideia, eu fui ferido, né, de maneira positiva pelo seu texto, mas também de maneira negativa nessa questão do otimismo. Ok, muito obrigado. Genildo, eu que agradeço a sua participação. Os convidados sempre quando eu convidei todos os colegas, amigos, né, conhecidos, deixei a liberdade para fazer o que quiser aconteça, até discordar. Então é o caso do Genildo, que discorda nesse ponto, e eu, de certa forma, Genildo, eu não discordo de você. Eu acho que existe realmente essa desilusão em Rousseau, sobretudo no final da vida dele, quando ele se viu abandonado pelos amigos, né, vendo ou imaginando um grupo de pessoas contra ele, ou seja, um movimento contrário a ele, que era mais fruto da imaginação, é certo? Mas ele estava totalmente desiludido, isso é verdade. Agora, os primeiros escritos, não. Os primeiros escritos, ele parece acreditar ainda na possibilidade de uma reconfiguração
né? E essa possibilidade, aí pode ser algo só meu, uma leitura minha, eu vejo através do Emílio. O Emílio é cheio de esperança. Não no sentido de pensar o Emílio como um manual, claro que não, mas mesmo como uma reflexão ampla da perfectibilidade humana. Então repousa aí uma possível reconfiguração, é o que eu defendi na minha tese, né? A possibilidade dessa reconfiguração. Então é uma exegese que eu faço já numa perspectiva positiva mesmo, assim, que não é pessimista, né? É uma visão procurando, a partir de Rousseau, a partir de seus escritos, a partir daquilo que ele deixou para nós fazemos uma exegese e, portanto, uma interpretação pelo lado pedagógico. Isso talvez seja um vício da pedagogia, mas eu fui contaminado por esse vício e foi talvez piorado aí pela paixão pela obra de Rousseau, paixão pela figura, né, do próprio Rousseau. Então, é nesse sentido é que eu acho que o nosso colega, o José Carlos Libânio, né, ele fala que eu durmo com Rousseau. Nesse aspecto eu durmo mesmo, né? eu sou apaixonado pela sua obra e vejo essa possibilidade de resgate, de reconfiguração, não apenas humana, mas até política, pela via do que eu falei no meu texto, pela amizade, pela conectividade, e não por um contrato social, uma revolução, algo parecido, porque isso aí mas no fim da obra, realmente, eu concordo com você. Ele até concorda com Hobbes, né, de que, olhando o factual, o histórico, o homem se tornou um lobo do próprio homem. Mas eu leio, viu? Eu gosto dessa leitura, Genildo, e tento abstrair o máximo possível essa leitura otimista. Isso talvez seja característica minha mesmo. Obrigado. Prazer. Professor Genildo, agradeço as considerações feitas pelo senhor. Surgiram duas questões aqui que selecionamos no chat, que foi bastante interessante, professor Wilson. Eu vou fazer a primeira e depois eu vou passar a palavra para o professor Anderson fazer a outra questão. Fábio Santos pergunta: podemos afirmar que Rousseau já previa seus paradoxos na formulação de suas ideias? O estado de natureza já era previsto por ele como um paradoxo e resposta à degradação do estado social? O Fábio Santos, eu acho que Rousseau, ele não previa, mas ele desenvolveu essa perspectiva, essa leitura de mundo dele, a partir da iluminação de Vincennes. Porque ele foi, como você deve ter acompanhado nas duas primeiras conferências, ele foi criado muito próximo da natureza, né? E desenvolveu esse gosto pela natureza, pelas condições naturais, pela proximidade do campo, pela proximidade das pequenas cidades, pela proximidade dos camponeses. Isso lhe era muito caro, porque ele passou a perceber que o interior da França, o interior da Suíça, da Itália, onde ele viveu também, tinha umas manifestações muito mais simples, muito mais próximas da natureza. Então isso ele desenvolveu ao longo de sua vida. Ao mesmo tempo, ele tentou a vida em Paris, né? Ele tentou ganhar a vida, se envolveu com os iluministas, passou a utilizar até os mesmos costumes dos iluministas, com a roupa, com a peruca e tudo aquilo. Mas ele chegou a um momento em que ele quis afastar de tudo aquilo, então voltou para a natureza, vivendo em cabanas isoladas, só que quando ele voltou para as cabanas, voltou para a natureza, digamos assim, na sua idade mais avançada, ele já tinha desenvolvido toda uma teoria social, já tinha desenvolvido o contrato social, escrito sobre economia política, escrito diversas obras que se relacionam à sociedade como um todo. Então, ele praticamente, ao longo da vida dele, desenvolveu esses dois polos. Por isso que ele pensa no homem composto, mas não que ele tivesse previsto antes e desenvolvido. Foi algo assim, quase que natural no desenvolvimento da vida dele, na medida que ele se acultuava e se relacionava com os seus amigos. Bem, professor Wilson, o Marcos da Silva Costa faz uma pergunta. É possível cogitar mesmo assim que este homem selvagem já tenha em si a potência ativa inerente ao seu próprio ser, capacidade de desenvolver o raciocínio, ou ele era apenas sensível à experiência?
Obrigado, Marcos, pela questão. Na obra de Rousseau, o que fica claro, porque ele não diz isso com todas as letras, mas o que nós podemos abstrair da obra dele é que o homem natural, na sua condição de natureza, ou seja, o homem no estado originário, ele não tinha nenhum elemento que o levasse, né, a um estado, por exemplo, de reflexão. Toda a potencialidade ali está na capacidade de aperfeiçoamento. Mas a capacidade de aperfeiçoamento, ela não tem nela a capacidade de reflexão, por exemplo. A combinação de ideias, ele diz isso claro, que a combinação de ideias, até os animais têm. Os animais combinam ideias. Então, esse termo ideia não é no sentido platônico, não é no sentido cognitivo, não é nada disso, são apenas percepções da realidade. Os animais percebem a realidade e combinam para poder fugir do perigo e até mesmo ajudar o outro animal. Agora, o ser humano, qual a diferença dele? A diferença é que ele consegue combinar essas ideias de uma forma mais intensa e consegue entender um pouco mais. E isso, eu estou falando do homem do estado de natureza, né? O homem natural. Ele consegue fazer isso. Mas ele tem, na sua própria característica, né, na sua composição biopsíquica, ele tem um outro talento, ou uma outra paixão natural, que é o elemento do aperfeiçoamento, que Rousseau chama de perfectibilidade. Ele tem a capacidade de aperfeiçoar. E não é o caso, a humanidade poderia ter ficado lá no estado de natureza vivendo o resto da vida. Mas se ele aperfeiçoar, como foi o caso, que aperfeiçoou, aí sim, ele desenvolve essa capacidade de aperfeiçoamento justamente pelas relações. Ele desenvolve a capacidade de refletir por essas relações. Porque a reflexão que conduz à razão, que é a pergunta que você fez, eu acho, né, o desenvolvimento da razão e que o ser humano possa pensar de fato, ela só é possível através da linguagem. E a linguagem já é convencional, quer dizer, a linguagem não existe no estado de natureza. Se eu digo A e você entende o que é o A, o oi, você entende o que é o oi, é porque é uma convenção chamada língua portuguesa que todos nós fomos criados nela. Então já é algo social, já é algo da cultura. Nesse caso, o ser humano desenvolve toda a sua reflexão, a capacidade de raciocínio, a razão, só com a linguagem, com o desenvolvimento da linguagem. E aí ele já se desenvolveu, já adentrou o estado de natureza. Tá bom? Professor Wilson, tem mais uma questão? Eu acho que pode ser feito. Do Gabriel Bugarelli, ele pergunta: para ambos professores, o processo dialético destacado por Satarobinski e Nova Heloísa se encontra também em outros paradoxos da obra de Rousseau, como na religião civil do contrato? Gabriel, eu acho que sim. Eu acho que essa questão da dialética em Rousseau, ela está presente em toda a sua obra, porque ele desenvolveu o seu pensamento de forma bipolarizada. E esses dois polos, eles se relacionam de forma dialética. Aí não há nenhuma dicotomia e não há uma dialética de destruição do outro, né, de um polo destruir o outro, mas uma dialética construtiva aí que possa favorecer a relação, uma relação mais intensa entre esses dois polos. É o caso do homem natural, o homem civil, é o caso da religião natural e religião civil. Então ele coloca, por exemplo, na boca do Vigário Saboiano, lá no Emílio, uma valorização muito grande a uma religiosidade natural, né? Aquela religiosidade que não precisa de igrejas, nem de padres ou pastores, ou seja, reverendos, mas depende apenas da sua capacidade de se relacionar com uma inteligência ou um ser superior. Isso é uma religião natural, com um dogma mínimo, com uma moralidade mínima, digamos assim, e que procura uma relação muito intensa com a natureza. Não chega a ser aquele elemento que Spinoza defendeu do Deus sive natura, não chega a isso, mas de uma relação espiritual com a natureza e consigo mesma. Essa é a religião natural. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da religião civil, no contrato social. Embora, lá no contrato social, quando a gente olha no geral assim, aquilo lá não é religião.
que lá é apenas um sentimento espiritualizado de amor à pátria, de devoção aos grandes nomes, aos heróis, aos fundadores, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, o louvor aos Founding Fathers, né? Existe uma sacralidade em torno do nome deles, assim, mais ou menos, aquilo que Rousseau chama de religião civil. Quando você pega a educação, aí você tem educação natural, que é a educação negativa, aquela que faz com que se evite que o vício e a deterioração aconteça na alma da criança, e ao mesmo tempo ele valoriza também a educação pública. Muitos podem dizer, eu já vi textos falando isso, de que Rousseau não valoriza a educação pública e tal, mas no Emílio, obviamente que não, porque no Emílio ele não está falando de educação pública, mas quando ele escreve ao rei da Polônia, dando conselhos, né, a respeito da governabilidade na Polônia, ele fala da educação pública, você terá de educar o seu povo e assim por diante. Aí vem aquela formação, digamos, protestante dele, né, calvinista, que valoriza a educação pública para que as crianças possam todas saberem ler, escrever e ter uma cultura básica. Então, existe aí a valorização da educação natural e a valorização da educação pública, mais ou menos nos mesmos polos. Embora ele tenha escrito muito mais sobre a educação natural, a educação negativa que está no Emílio. Mas ali, volto a repetir, não fala de um manual para ser colocado em prática ou algo assim. Um tratado é um tratado que começa rígido, depois termina com um romance meloso. Ali o que nós temos é uma ampla reflexão da educabilidade humana, da capacidade de educar-se. E é nesse sentido, viu, Genildo, volto lá, é que eu acho que existe aí uma válvula de escape dessa capacidade de formar esse possível, é o que eu defendo no meu livro, né, o Emílio de Rousseau e a formação do cidadão do mundo moderno. É um cidadão para o mundo moderno, mas não é aquele que vai para a mata, aquele que vai ficar sozinho lá na sua caverna, e nem aquele cidadão extremo, lá que é louvado por Rousseau, de Esparta ou de Atenas. Não é nesse sentido. Mas um homem natural vivendo no meio social, e como ele diz no próprio Emílio, pronto para atender os seus semelhantes em todas as necessidades que forem necessárias e ele estiver preparado para elas. Então, se ele for chamado para uma atividade cívica, por exemplo, o Emílio vai responder. Okay? Bom, professor, já caminhando para o nosso fim da terceira conferência, eu quero agradecer a presença do professor Genildo, agradecer novamente a sua exposição, agradecer os nossos participantes e já convidá-los para a próxima conferência, a quarta, no dia 8 de abril, com o seguinte título: Mas eu não tenho jardim, propriedade, vida social e legitimidade. Obrigado, Janaína. Obrigado, Gustavo, o Anderson, que são os meus orientandos que me auxiliam aqui. Obrigado, Genildo, mais uma vez. O Genildo é parceiro nosso há muito tempo. Participei da banca de uma orientanda dele recentemente, de qualificação. Nós nos encontramos sempre nos nossos encontros. Muito obrigado. Obrigado aos que ficaram conosco até o presente momento. E fiquem convidados, então, como a Janaína disse, para a nossa próxima conferência no dia 4 de abril. Boa noite, pessoal.